Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jair Cardoso e hoje eu vou falar por que abandonei meu emprego em plena pandemia, um emprego estável. Mas antes eu quero que você se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu joinha pra gente fazer cada dia mais vídeos legais e relevantes pra você, tá bom? Simbora pro vídeo! Bom pessoal, em setembro do ano passado, eu saí de uma empresa que já trabalhava nela há 13 anos, em plena pandemia. Por quê? Eu sei que muitos de vocês já ouviram aquela história da vaquinha, a vaquinha que sustentava uma família, que dava o seu leite e o pai de família ia na cidade e vendia lá o leite que aquela vaquinha produzia. Aí certo dia chegou um padre, viu toda aquela situação e perguntou para aquela família o que sustentava. E eles falaram que era aquela vaquinha. O padre se despediu, estava indo embora e viu a vaquinha perto de um precipício. E aí sabe o que o padre fez? Pegou aquela vaquinha e empurrou penhasco abaixo. Tempos depois, aquele padre voltou naquela casa, os filhos estavam empregados, a casa já estava totalmente modificada e o pessoal estava prosperando naquela casa. O padre perguntou: o que aconteceu? Aí o pai de família falou: bom, a nossa vaca caiu no precipício, meus filhos tiveram que procurar emprego na cidade, eu tive que melhorar na lavoura para produzir mais, porque já não tinha mais aquela vaquinha. E o que eu quero dizer com isso? É que aquele meu antigo emprego era a minha vaquinha. Não que eu não gostasse de trabalhar, pelo contrário, eu gostava muito de trabalhar lá. Da minha chefe, dos meus colegas de trabalho, são gente super demais e, afinal de contas, eu cheguei no Rio de Janeiro com a mão na frente e outra atrás. E lá nesse emprego me deram muitas oportunidades e eu peguei essas oportunidades. E no último dia de trabalho, fizeram uma surpresa que eu vou passar o áudio para vocês aqui, porque eu não posso passar vídeo, que eu posso levar bloco. Esse primeiro trecho que eu vou passar é da minha ex-chefe. O Jair, ele é nosso índio, né? Que todo mundo ouve aí falar do índio. O índio caminha agora em outras direções, né? O índio saiu lá da Amazônia, né? Veio para cá e veio para 93 FM e se desenvolveu junto com a gente. Esteve ao longo desses 13 anos fazendo toda a diferença na rádio. Então, assim, eu queria desejar, antes de desejar muito sucesso, tudo de bom, eu queria compartilhar com os nossos ouvintes e falar com o Jair ao mesmo tempo, né? Eu queria falar sobre lições que a gente aprende ao longo desses 13 anos com o Jair e que ele continue agindo dessa mesma forma. Não retenha os seus dons, né? O Jair, ele é operador da rádio só que ele sempre que era necessário que ele aprendesse alguma coisa, botasse alguma coisa para fora que não estava ligada exatamente ao que ele tinha que fazer, ele sempre, porque Deus deu alguns dons a ele, sem dúvida nenhuma, ele entregou esses dons, né? Ele usou esses dons, ele colocou esses dons para fora. E eu vejo que tem muita gente que tem alguns dons e que às vezes não coloca para fora, e é uma pena, né? Então, assim, porque às vezes você não vai ganhar mais por isso, né? Não existe uma remuneração, às vezes não existe um reconhecimento, mas dom é uma coisa que você tem que colocar para fora, né? Independentemente de qualquer situação, você tem que colocar para fora. E o Jair fez isso, ele colocou os dons que Deus deu para ele. Na hora que eu ouvi essas palavras, até as pernas balançaram, enfim. Veja um trecho, palavras de um colega de trabalho, um locutor renomado no Rio de Janeiro. Jair, poucas vezes eu vejo uma homenagem assim a um colega. E isso traz para você muita responsabilidade, muita gratidão a Deus. Eu quero dizer que as palavras foram extraordinárias, ela acertou em cheio, parece que ouviu cada um de nós para descrever isso. Você é uma pessoa simples, com o número de talentos e dons que você tem, era para você ser bem mitidinho, mas você nunca foi, porque você sabe que tudo que você tem veio do Senhor. E aí, exatamente por isso, num meio onde muita gente observa apenas aquilo que está sob os holofotes, você não se importou em segurar o holofote para iluminar alguém, para que outras pessoas brilhassem. E essa é uma característica de simplicidade
e de serviço. E Jesus ensinou a servir servindo. Ele não falou sobre serviço, ele não fez um discurso sobre serviço. Ele disse: maior é o que serve. Ele diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. Mas ele mostrou isso lavando os pés dos discípulos. E você lavou os pés de muita gente. E depois de tudo isso, a gente sair é complicado. Mas tem hora que a gente precisa jogar a nossa vaquinha no precipício para a gente crescer. Eu larguei o Rio de Janeiro, terra amada, terra querida, que eu amo muito, e vim para o estado de Goiás, para um novo desafio. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível alcançar? Claro que é possível. E uma coisa que a gente tem que colocar na vida da gente: a gente nunca pode desistir. A gente sempre tem que procurar melhorar. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. O que a maioria das pessoas pensa? Bom, eu vou estar empregado, eu vou trabalhar tantos anos, depois eu vou me aposentar e depois morre. Eu acho que a vida é feita de sonhos. Como eu cheguei nessa empresa, eu não sabia de muita coisa e fui buscando conhecimento. E algumas vezes nessa empresa eu fui muito audacioso. Por quê? Teve um dia lá que eles precisavam fazer um festival de música. E o rapaz que ia fazer a tal filmagem e as edições não ia poder fazer aquelas gravações. Então minha chefe chegou para mim e falou assim: Jair, você entende de gravação? Eu falei: eu entendo. Mas será que eu entendia mesmo? E você entende de edição? Eu falei: entendo. Para falar a verdade aqui, só para vocês, tá, pessoal? Eu não entendia. Mas eu tinha uma coisa comigo. Se eu já trabalho com áudio, com sonoplastia, eu vou aprender a trabalhar com vídeo. Isso mesmo. Eu não tinha uma câmera. Então ela falou: tal dia vamos começar a gravação. Chega, bateu aqui no coração. Aí eu falei: e agora, gente? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Cheguei em casa, comentei com a minha esposa, né? E aí eu fui estudar, eu fui aprender a filmar, eu fui aprender a editar. Eu peguei softwares, fui na internet. Na internet tem muito, aqui no YouTube tem muita coisa de graça que dá para você aprender. Então eu comecei a aprender a linguagem técnica da filmagem. E aquela coisa, e era de dia, e era de noite, era de madrugada, mas eu vou aprender e eu vou entregar um bom resultado. Quando chegou no dia da gravação, contratei cameraman que tinha câmera, porque eu não tinha nada na época. Eu aprendi muito com os cameraman também. E olha só, pessoal, eu fiz a gravação. E no final das contas foi um sucesso. Eu sei que tempos depois, eu conversando com a minha chefe, né? A gente estava falando sobre algumas coisas. E aí eu cheguei para ela e confessei. Eu falei: lembra quando você pediu se eu sabia mexer com vídeos, se eu sabia filmar e editar? E eu falei que sim. Aí ela: lembro. Eu falei: pois é, eu não sabia nada. Eu aprendi depois daquela nossa conversa, eu caí para aprender. Então, gente, olha só depende de nós para nós crescermos. Eu estou aqui no estado de Goiás, em outro ramo. Pensa que eu sou expert nesse ramo? Não sou. Eu estou aprendendo. Aliás, a vida é um grande aprendizado. Todo dia nós aprendemos alguma coisa. E esse novo empreendimento aqui em Goiás é um dos empreendimentos que eu pretendo fazer. Tem mais empreendimentos. Eu sei que a minha cabeça já está branca, mas eu não vou desistir não. Eu também não penso em aposentadoria. Eu quero continuar pensando, tendo ideias e crescendo. Ok, pessoal? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, dê o seu joinha e ative todas as notificações aqui do nosso canal. Tá legal? Espero você na próxima.